Santificado seu nome, grande supremo Senhor, reto e justo para sempre. Santo, santo, santo Senhor, vem sobre nós resplandecer o teu rosto, ó Deus, faze brilhar tua glória em nós e nos dê a paz. Olá, pela graça do Senhor nosso Deus, mais uma lição temos para estudar nesta série de lições que estamos gravando e disponibilizando nesse canal do YouTube. Hoje nós vamos estudar uma lição que trata de um assunto muito importante que ocorreu no ministério do Senhor Jesus aqui entre nós e que foi registrado no Evangelho de João. O título da nossa lição: Quem é este que? Quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que anda sobre o mar? Nós vamos observar, vamos aprender com o nosso Senhor como Ele tem o domínio sobre toda a criação. Desejo a todos vocês, meus amados, um bom estudo desta lição, que tirem bastante proveito com as suas Bíblias abertas, pensando e refletindo sobre aquilo que está registrado, para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido a Deus, para que esse tempo que passamos juntos não seja um tempo em vão, mas seja um tempo que faça diferença no nosso viver. A todos uma boa lição nesta manhã ou nesta tarde, né? Dependendo de onde os meus queridos estiverem. O texto da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. É muito importante que todos vocês abram suas Bíblias para acompanhar o desenvolvimento do estudo desse tema, dessa lição. Quem é este que? Vamos ler juntos o textuário que está em Mateus capítulo 8, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Portanto, meus amados irmãos, nesta manhã, ou nesta hora, melhor dizendo, nós vamos apreciar esse momento tão especial na vida dos discípulos, ao verem o Senhor, o nosso amado Senhor Jesus, andando tranquilamente sobre as águas do mar, e mar revolto, mar agitado. Mostra uma posição sobrenatural. Não conheço nenhum homem que tenha andado sobre as águas do mar, com todos os recursos que a ciência tem desenvolvido,
Mas essa não é uma prerrogativa do homem, andar sobre o mar. Mas o nosso Senhor andou sobre o mar. Nós vamos, portanto, estudar esta lição, que é o quinto milagre registrado no Evangelho de João. Nós estamos estudando a cada domingo, nesses últimos domingos, um milagre que o Senhor realizou. Domingo passado, nós estudamos aquele milagre em que o nosso amado Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos em milhares de pães e milhares de peixinhos, e foi servido à multidão a ponto de saciá-la. E hoje nós vamos ver mais um desses milagres que foram escritos exatamente para nós aprendermos de uma vez por todas que nós não estamos lidando com alguém semelhante a nós, mas alguém que é Deus, que se tornou homem. Vamos ver durante a semana quais os versículos que nós temos separado. Eu separei os versículos que têm muito a ver com o título da lição, quem é este que? Eu fiz assim dessa maneira, mas cada um pode ter escolhido outros versículos, isso não importa. O interessante é que todos tenham podido estudar durante a semana aqueles textos que foram sugeridos para a lição de hoje. Então vamos lá, segunda-feira eu separei Marcos capítulo 2, versículo 7, e aqui nós lemos a pergunta que os escribas fizeram: por que fala ele deste modo? Que blasfêmia! Quem é este que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Eu acrescentei, né? Quem é este que? Porque a pergunta é quem é que pode perdoar pecados? Mas é a pergunta dos escribas: quem é este que pode perdoar pecados? Jesus. A resposta é simples: Jesus. Ele tem poder para fazer o que ele quiser, e inclusive perdoar pecados. Na terça-feira, Mateus 8, 27, nós vemos aqui a pergunta dos discípulos. Maravilharam-se os discípulos, né? Como nós já vimos no textuário, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A resposta é Jesus. Ele é aquele que dá ordem aos ventos e ao mar, e ele lhes obedece. Na quarta-feira, Isaías capítulo 63, versículo 1, nós temos o escrito do profeta Isaías, que diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. No meu modo de entender esse texto de Isaías, aqui é uma referência incluindo o nosso Senhor Jesus. Quem é este que vem de Edom e de Bosra? O nosso amado Jesus. Ele tem essas virtudes aqui que Isaías descreve. Na quinta-feira, Apocalipse capítulo 5, versículo 2, a pergunta do anjo forte. Eu digo anjo forte porque é como está escrito no versículo de Apocalipse, no versículo 2, capítulo 5. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E nós podemos então acrescentar: quem é este que é digno de abrir o livro
e dele desatar os selos. E que será que ele vai ver escrito nesse livro? Quem é este que pode fazer esse livro que estava selado? Abrir esse livro que estava selado? Jesus Cristo é a resposta, o nosso Senhor. Na lição de sexta-feira, Apocalipse, no mesmo texto, eu separei o versículo 5 de Apocalipse, capítulo 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Eu acrescento então esta questão. Quem é este que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos? Vocês sabem da resposta. É o amado Senhor Jesus Cristo. E na lição de sábado, Salmo 110, versículo 4, nós lemos, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu achei por bem sugerir neste versículo de sábado como sendo a nossa pergunta. Quem é este que é sacerdote para sempre? Vocês sabem a resposta, não é? Vocês acredito que vão dizer que é Jesus Cristo. Por quê? Não há outro, não existe outro. É somente o nosso Senhor que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme nós lemos aqui no Salmo 110, versículo 4. O tempo não é propício para explicar cada detalhe desses versículos que nós selecionamos, mas sempre eu digo, qualquer dúvida podem nos perguntar em classe presencial. Agora nós estamos, na permissão do Senhor, nos reunindo presencialmente, apesar que domingo passado não foi possível nos fazer reunir por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas quem sabe agora, nesse domingo, dia 12 de setembro, será possível voltarmos a nos reunir presencialmente às 16h30. E aí, aqueles que podem estar conosco e tiverem dúvidas, já vão preparando essas dúvidas para que possamos aprender juntos em classe. E os que estiverem longe e quiserem nos contatar, fiquem à vontade. Portanto, vamos estudar este tema. Quem é este que? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta é uma lição, meus amados irmãos, para homens de corações endurecidos. Muitas vezes ouvimos mensagens baseadas nesse assunto da caminhada do Senhor sobre o mar e focamos muito nessa questão do sobrenatural dele ali sobre o mar. Mas pelo que nós temos observado, e vocês vão ver isso, e eu espero que eu consiga despertar em vocês essa questão, o grande problema ali era homens de corações endurecidos. E o Senhor aplicou uma lição a esses homens que estavam com os seus corações endurecidos. E vamos mostrar por que eu estou entendendo assim, lendo esses textos, que esse acontecido no mar da Galileia foi para aplacar uma grande tempestade que estava acontecendo não nas águas, mas nos corações. Esse é um tema, é um tópico do nosso estudo. O segundo, vamos observar o nosso Senhor socorrendo os seus queridos que estavam em perigo.
Então, a pergunta que fazemos pode ser assim: quem é este que socorreu os seus queridos que estavam em perigo? O terceiro tópico: quem é este que cessou a tempestade? E o quarto tópico: quem é este que transformou os corações endurecidos? E, por último, o nosso quinto tópico: quem é este que quer que não endureçamos o nosso coração? O que vocês acham desses tópicos? Acham que faz sentido com o texto da lição? Vamos pensar juntos, meus amados irmãos. O nosso objetivo aqui não é simplesmente passar a informação, mas é discutir a informação, aprender uns com os outros. Eu aprendo também com vocês. Então vamos ver cada um desses itens e deixar que o Espírito Santo do Senhor nos revele a lição que Ele quer nos passar, porque nós precisamos a cada dia, como precisamos do alimento material, nós precisamos do alimento espiritual a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, portanto. No primeiro item, quem é este que aplicou uma lição aos homens de corações endurecidos? Meus amados irmãos, como nós vimos na lição passada, quando nosso Senhor, com a sua bondade, com o seu grande amor, ele se compadeceu daquela multidão que estava ali junto dele. E por causa dessa compaixão, desse compadecimento, ele providenciou alimento para aquelas pessoas nutrirem os seus organismos. Mas o que nos chama a atenção é que mais adiante Marcos, relatando esse milagre, porque nós estudamos com base no relato de João, vocês devem estar lembrados, né? Mas Marcos, registrando esse mesmo acontecimento, no capítulo 6, versículo 52, nós lemos que ele diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, os discípulos não compreenderam o milagre dos pães. O seu coração estava endurecido. Não sei o que vocês estão achando disso, mas parece-nos que os discípulos ficaram assim, sem saber, questionando talvez por que não despediram aquela multidão e transformou aqueles pães e peixes, ou realmente eles poderiam também estar pensando: como isso pode acontecer? O fato é que eles não compreenderam os milagres, segundo o que está escrito. Vocês podem conferir aí. Antes o seu coração estava endurecido. Um coração endurecido é um coração que está assim fechado, né? É um coração que está empedernido. Isso mostra que eles estavam chateados. Podemos assim usar uma linguagem mais corriqueira, né? Pois é. E Jesus então aplica-lhes uma lição. Primeiro, Jesus ordena que eles embarcassem e fossem para o outro lado do mar. Olha como está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto Jesus despedia as multidões, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. O mesmo assunto tratado em Marcos, capítulo 6, versículo 45, aqui eu errei, pus versículo 15, mas é o 45, diz: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Quer dizer, ambos os evangelistas escrevem quase da mesma forma, mas o que chama atenção é a versão que nós usamos quando diz compeliu. Esse verbo compelir significa obrigar, forçar, constranger alguém a fazer alguma coisa. Interessante. Jesus ali, ele não apenas deu uma sugestão, mas ele deu uma ordem que eles embarcassem e fossem para o outro lado do mar. Isso me faz pensar que o nosso Senhor estava preparando uma lição para aqueles homens. Enquanto eles partem para o outro lado, o nosso Senhor se isola para orar, se isola dos discípulos para orar. João capítulo 6, versículo 15. Na lição de domingo passado, quando no finalzinho do texto nós lemos ali que Jesus retirou-se novamente para orar. E em Mateus capítulo 14, versículo 23, nós observamos que o evangelista escreve: despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E Marcos capítulo 6, 46, diz: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Nosso Senhor dispensou a presença dos seus amigos e ele se isolou, retirou-se para orar. O momento era de uma batalha espiritual muito intensa. Por um lado, os seus companheiros de ministério, os seus discípulos, estavam com seus corações endurecidos, porque não compreenderam o milagre que o Senhor havia realizado. Não compreenderam o milagre dos pães. É assim que está escrito. Não compreenderam o milagre dos pães. E no meu modo de entender, Jesus envia a tempestade sobre os corações endurecidos, como nós podemos ler em João capítulo 6, versículo 18, que é o texto da nossa lição. E o mar começou a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. O mar começou a empolar-se, a agitar-se. No Mateus capítulo 14, versículo 24, escreve: o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na minha concepção, o nosso Senhor permitiu que a tempestade sobreviesse sobre aqueles corações endurecidos, porque ele os amava e os queria restaurar, queria restabelecer neles a fé, a confiança que eles estavam titubeando com relação a Jesus, com relação ao poder do Senhor. Fica aí uma lição para todos nós, que às vezes nos sentimos muito fortes, muito assim determinados, mas às vezes nosso coração se endurece diante dos milagres que o Senhor tem realizado.
E quando isso acontece, o Senhor age para restaurar o nosso coração, restabelecer a nossa fé, restabelecer a nossa comunhão. Portanto, agora o segundo item, o Senhor socorreu. Quem é este que socorreu os seus queridos que estavam em perigos? Em perigo. Alguém pode dizer, mas por que ele permitiu eles passarem por aquele perigo? Já expliquei. Ele permitiu para lhes dar uma lição. Muitas vezes o sofrimento vem sobre nós porque o Senhor quer nos dar uma lição. Pensem nisso. Muitas vezes a tempestade vem nas nossas vidas porque nós estamos com os nossos corações endurecidos. É o que nós temos aprendido aqui nesse texto. Mas o Senhor Jesus não está de olhos fechados enquanto nós estamos atravessando o mar empolado, agitado pelo vento forte. O Senhor está nos observando. E ele, aqui nesse texto, vai ao encontro daqueles que estavam nesse mar agitado, nesse mar empolado. Não vou repetir novamente essa palavra. Diz aqui o João 6,19, vocês podem conferir aí. Tendo navegado uns 25 a 30 metros, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Eles viram aquele que ficara lá no monte orando, agora se aproximando deles, a despeito de tudo que estava acontecendo ali no mar. Diz o texto que ficaram possuídos de temor. Outro evangelista diz que eles comentaram que achavam que era um fantasma e tal. Quer dizer, realmente não deve ser nada tranquilo a pessoa que está no meio do mar, num barco, vendo aquelas ondas subindo e descendo, aquele vento forte e alguém caminhando serenamente sobre aquelas águas, é algo que assusta mesmo, né? Mas Jesus tem esse poder. Mateus capítulo 14, versículo 26, se vocês quiserem podem conferir depois. Entretanto, o barco já estava longe, não, isso já falei. 25, na quarta vigília da noite, e aqui vem uma instrução já de madrugada, né? Quarta vigília, a partir das 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Marcos 6, 48 e 49 descreve mais ou menos como Mateus descreveu. Então, Jesus vai ao encontro e eles levam aquele susto com a chegada de Jesus andando sobre as águas. João 6,19, parte B, ficaram possuídos de temor. Mateus 14, 26, eles tomados de medo gritaram. Marcos 6, 49 e 50, eles pensaram que tratava-se de um fantasma e gritaram. Levaram muito susto. Mas também não era por menos. Eles, há poucas horas, saíram dali, talvez todos cabisbaixos, entristecidos, com seus corações endurecidos, porque não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus, ao aplicar-lhes a lição, agora vem também aplicar-lhes o remédio. Nós observamos que Jesus agora acalma esses corações endurecidos e apavorados. Como nós vemos no texto da lição, versículo 20, não temais. Sou eu, não temais. Mateus 14, 27, Jesus diz, tem de bom ânimo,
Sou eu, não temais. Marcos 6,50. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, essa é a voz de Jesus também. Ainda hoje, a todos nós, sou eu, não temais. Muitas vezes nós ficamos apavorados com as tempestades, mas também podemos pensar que a voz do Senhor vem em meio às tempestades. Foi o que aconteceu aqui. E ele permitiu a tempestade para dar uma belíssima lição àqueles amigos tão queridos, mas que estavam com os corações, novamente eu repito, endurecidos. E a tempestade cessa. Olha só, por que cessou a tempestade? Por quê? Mateus 14:32 nós lemos: e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui nós não vamos agora explicar, mas quem quiser, tiver a curiosidade, lendo esse texto de Mateus, vai ver que ambos, porque estava falando também de Pedro. Pedro é um daqueles que estavam no barco e quando viu Jesus se aproximando, pediu para que fosse até o Senhor, e o Senhor assim o permitiu. Não vamos entrar em detalhes, mas ao subir Jesus no barco, cessou o vento. Marcos 6:51, melhor dizendo, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. É assim, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus entra no nosso barco, o vento cessa. Quando nós reconhecemos que o nosso coração precisa ser transformado e Jesus entra nesse barco, o vento cessa. Que lição! Que lição que o Senhor tem nos mandado nesse domingo. Se todos pudessem prestar atenção no que está escrito e entender que Jesus quer transformar os corações endurecidos, como ele fez com aqueles discípulos insensíveis, teimosos. Eram os corações endurecidos. Ele queria transformá-los em corações compreensíveis e adoradores. Isso nós observamos no último versículo do texto da nossa lição, versículo 21. Vocês aí na Bíblia podem observar. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. De bom grado o receberam. Agora, o ânimo desses discípulos voltaram ao que era. Mateus capítulo 14, versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Mas precisaram passar por esses momentos de aperto, meus irmãos. Os discípulos precisaram passar por essa experiência. E às vezes nós não queremos enfrentar as tempestades porque temos receio, mas se o Senhor nos permite passar por essas tempestades, é porque Ele quer transformar os nossos corações insensíveis, nossos corações teimosos, em corações compreensíveis e adoradores. Veja o que vocês pensam sobre isso. Então eu quero partir agora para o 5º item da nossa lição e trazendo essa pergunta para nós. Quem é este que quer que não endureçamos o nosso coração? Quem é que quer que o nosso coração seja um coração de agir de acordo com a vontade do Senhor? É o nosso Senhor. Olha como está em Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. É uma lembrança daquela peregrinação no deserto, onde o povo provocou o Senhor, e por causa daquela provocação, eles tiveram um castigo de andar por mais tempo pelo deserto. Uma viagem que poderia ser feita bem rapidamente levou 40 anos, porque o coração deles estava endurecido. Hebreus 3,15, enquanto se diz, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Mais um texto repetindo o que nós já vimos no início do capítulo de Hebreus. O nosso Senhor insiste nessa questão. Precisamos trabalhar o nosso coração, a fonte de vida que está dentro de nós, para poder alcançar o que Ele deseja. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E aqui é uma lembrança novamente da peregrinação, quando muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência, e incluindo aqui o líder Moisés. Mas, versículo 7, de novo determina hoje, aliás, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E que voz é essa que nós estamos ouvindo? É a voz de Jesus. Não há outra voz que nós temos que ouvir, a não ser a voz do Senhor Jesus. Portanto, meus amados estudantes da palavra, que esta lição de hoje não fique apenas no folclore do mar agitado, do Senhor andando sobre as águas. Isso é importante, sim, mas pensemos no motivo que levaram esses homens a endurecerem seus corações e o Senhor permitir aquela tempestade. Que o Senhor nos ajude a compreender e viver segundo o seu padrão, segundo o seu querer. Conclusão. Este foi o 5º milagre escrito pelo evangelista João. Estamos estudando esses milagres. Na minha lista são 8 milagres que João escreveu. Mas parece que pela lição nós só vamos estudar 7. Depois eu explico o outro milagre que não sei se vai aparecer na próxima lição, já no mês de outubro, né? Porque nós já estamos terminando esse trimestre, só faltam mais 2 lições. Bem, isso é um assunto para depois, mas quero deixar mais uma vez com vocês, para que fique bem memorizado, João 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante, vou repetir, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome.
Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos, com esta lição tão especial. Se o Senhor permitir, na próxima semana, no próximo domingo, dia 19, estaremos abordando mais um milagre. No caso aqui será o 6º milagre. Quem é o culpado? Esse será o título da lição do próximo dia 19. Nesse texto, nós vamos observar de João 9, 1 a 38, Jesus cura um cego de nascença. Vamos já nos preparando para estudarmos juntos esse tema. Jesus cura um cego de nascença. Que Deus nos abençoe com esta lição, que possamos sair daqui mais fortalecidos com a sua palavra. Eu oro sempre ao Senhor para que esta palavra possa trazer bom proveito a todos os meus queridos leitores ou ouvintes, né? Porque nós temos procurado fazer esta apresentação, mas nós também queremos trazer esse assunto de forma presencial. E a minha oração ao Senhor é que possamos crescer nesse conhecimento da Bíblia Sagrada, porque é a palavra do Senhor que faz com que os nossos corações vão se tornando mais sensíveis, corações mais compreensíveis, para compreendermos, inclusive, os milagres que o Senhor tem realizado. Que Deus possa estar abençoando a todos.